é a parábola do bom samaritano. Que coisa! Você conhece a parábola do bom samaritano? Até os não cristãos conhecem a parábola do bom samaritano. Até os que não são evangélicos conhecem a parábola do bom samaritano. E por que será que essa parábola é tão querida? Por que será que essa parábola é tão maravilhosa? É tão amada? Por que ela fala ao coração de tanta gente? Por que ela tem impactado? Por que ela tem, digamos assim, abalado, mexido com tanta gente ao redor de todo mundo? Vamos falar sobre ela? A parábola do bom samaritano. Você sabe que os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus. Eles eram como que adversários, como inimigos. É mais ou menos o que é hoje aquele conflito lá na Palestina entre os judeus e os palestinos. Havia ódio. Um judeu evitava por todos os meios não passar na terra dos samaritanos. O judeu costumava chamar o samaritano de cão sujo. E havia tanto ódio, tanta rivalidade. Parece essa coisa besta que está acontecendo aqui no Brasil, entre aqueles que são de ultradireita e os que são de ultra-esquerda. Cuidado com o que você posta no Facebook. Cuidado com as palavras agressivas em relação ao outro, porque pensa diferente. Olha só o que está acontecendo. Ódio, violência, morte. E isso existia. Existe isso aqui no nosso país até por conta de futebol. Até por conta de futebol as pessoas se matam. Tem ódio, corintiano com ódio do São Paulino, com ódio do São Paulino, com ódio do palmeirense. Ódio, rivalidade, hostilidade. Olhar de maneira atravessada um para o outro. Isso acontecia, isso existia naqueles dias e principalmente entre samaritanos e judeus. Agora, Jesus era judeu, não é? E tem 3 passagens na Bíblia que mostram Jesus e os samaritanos. 3 passagens dos evangelhos que envolvem Jesus e os samaritanos. Em todas elas, os samaritanos são os heróis. Primeiro a parábola do bom samaritano é essa, né, que a gente está contando. O samaritano aqui é que é bom, e não o judeu, e não o levita, e não o sacerdote. A mulher samaritana. Gente, em toda a Bíblia é a pessoa que mais leva a gente para Jesus, é a mulher samaritana. A maior evangelista de toda a Bíblia, a mulher samaritana. E você sabe que Jesus uma vez curou 10 leprosos? Não é? Só um voltou para agradecer. E Jesus faz questão de dizer: o samaritano. Aleluia. O samaritano é que voltou para agradecer. Em todas essas 3 passagens, e são as únicas que fala de Jesus e os samaritanos que são aqueles odiados, que são aqueles hostilizados pelos judeus, que são os exaltados por nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda isso. A parábola do bom samaritano revela o coração de Deus. O coração de Deus ali é revelado na pessoa, na figura do samaritano, e não na figura do sacerdote, e nem na figura do levita, do samaritano. Gente, Deus é amor. Deus tem compaixão. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não passa batido por quem quer que seja. Deus ama a todos indistintamente. Jesus Cristo é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Deus amou o mundo de tal maneira. O nosso Deus é amor. O nosso Deus não passa batido pelo réprobo, não passa batido pelo pecador. Não há um único pecador nesse mundo que não tenha um olhar caridoso e misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário do que dizem os calvinistas. Os calvinistas dizem que Deus, desde a eternidade, escolheu passar batido pela grande maioria das pessoas, não movendo uma palha para salvá-los. Os desprezou desde sempre, se esqueceu deles,
nunca se moveu para salvá-los. Mas o nosso Deus é amor, é compaixão, ama a todos indistintamente. Guarda isso. Guarda isso. Ah, meus irmãos, quando a gente fala de Jonas, o que te vem à cabeça? Baleia. Tá certo. Jonas tem a ver com a baleia. Mas o problema é que a baleia é periférica na história de Jonas. Qual é a mensagem central do livro de Jonas? Não é a história a respeito de Jonas e uma baleia. É a respeito da compaixão de Deus pelos ímpios ninivitas, inimigos de Israel. Essa é a história de Jonas. E Deus teve compaixão. Deus enviou seu profeta para promover salvação para aquelas pessoas que eram consideradas as mais indignas de salvação, as mais perversas, as mais malignas. Se houve na história da humanidade um povo maligno, cruel, malfeitor, esses eram os ninivitas ou os assírios, cuja capital era Nínive. E a história de Jonas mostra um Deus cujo coração bate em favor daqueles ímpios e leva e conduz e mexe, sacode o mar para aquele profeta ser engolido por um peixe e desembocar exatamente na praia, aonde vai poder ele caminhar para Nínive e cumprir a tarefa de proclamar o Evangelho. A sensibilidade de Deus, a compaixão de Deus e a insensibilidade do povo de Deus, a insensibilidade do profeta de Deus, essa é a mensagem do livro de Jonas. Enquanto Deus tem compaixão, o seu profeta é capaz de passar batido, é capaz de ir para um lugar contrário, fugir da missão. E do que fala a parábola do samaritano? Era um contexto onde um líder religioso procura Jesus e pergunta: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus volta com uma pergunta para ele: o que diz a lei? O que diz o Antigo Testamento? Como é que você interpreta? E aí ele responde bem, ele responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, sobre todas as coisas, com todas as suas forças, e ao próximo como a mim mesmo, a ti mesmo. E aí ele falou assim: você respondeu bem, faça isso e você vai ter a vida eterna. E ele, o sacerdote, ele, o religioso, o líder religioso, tentando se esquivar, tentando se justificar, isso está lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Tentando se esquivar, ele pergunta assim: quem é o meu próximo? Porque se o meu próximo é aquele que torce para o meu time, se o meu próximo é aquele que é da minha família, se o meu próximo é aquele que é da minha igreja, se o meu próximo é aquele que é da minha patota, se o meu próximo é aquele que é do meu grupo, aí eu estou bem. Agora, quem é o meu próximo? Próximo, a quem eu devo amar como a mim mesmo. Quem é essa pessoa? Não vai me dizer que é aquele cara. Olha, vou dizer para vocês o seguinte: Jesus vai contar uma parábola para explicar quem é o próximo. E essa parábola é a parábola do bom samaritano. E nessa parábola do bom samaritano, quem está caído, quem foi assaltado, quem está à beira da morte, quem perdeu tudo, quem está arrasado é um judeu, que está na beira da estrada, marginalizado, em frangalhos. E quem passa por ele é um sacerdote, a semelhança daquele que faz a pergunta para Jesus, mas passa batido por seu conterrâneo, passa indiferente à dor e ao sofrimento. Ele tem muitas coisas, a sua agenda está cheia, ele não pode perder tempo. Isso não é responsabilidade dele, isso deve ser responsabilidade do governo. E ele passa batido. Passa na sequência um levita, também do povo judeu, e faz o mesmo, passa ao largo, passa batido, é indiferente, transfere a responsabilidade para alguma instituição, é coisa da polícia, alguém que chame o SAMU,
Alguém que faça alguma coisa, mas ele não move uma palha para ajudar. E vem para fazer nada. Segue o seu caminho. Mas passava por ali também quem? O samaritano. O samaritano, que era chamado pelos judeus de cão sujo. É ele que passa agora e vê um adversário. É um palmeirense passando e vê um corintiano caído, gente. É um bolsonarista passando e vendo um petista caindo. Ou o contrário. Está entendendo? Ou o contrário. Nesse clima de rivalidade e de hostilidade. Os que eram do mesmo partido, os que eram da mesma patota, os que eram do mesmo grupo, não fizeram caso, não ajudaram. Mas o adversário, o inimigo, esse mostrou compaixão, esse se sensibilizou, esse foi até ele. E é isso que conta a história. Enquanto os outros passaram batido, passa o samaritano. E tem 10 coisas que o samaritano passa e tem 1 minuto para cada uma delas. Guarda aí, anota aí no relógio. 10 pontos a mensagem, 1 minuto para cada ponto. O primeiro é que ele viu. E ele viu e enxergou. Tem gente que vê e não enxerga. Tem gente que passa e nem vê. Tem gente que está tão sensível que não consegue enxergar nada. Não consegue enxergar a necessidade do outro. Não é comigo, não tem nada a ver com isso. Mas ele viu. Os outros também viram. Mas nada fizeram. O segundo ponto é que ele não apenas vê, ele sente compaixão. Ele se compadece. E não é aquele tipo de compaixão piegas. Aquele tipo de compaixão que fica só ali no coração, que fica só no sentimento. É uma compaixão que move. É uma compaixão que faz com que ele tome o terceiro passo, que é ir até ele. Viu primeiro, teve compaixão. E em terceiro lugar, foi até a pessoa. Parou tudo e deu atenção e foi socorrer. Foi até ele. Meus irmãos, compaixão. Não basta ver, não basta ter uma compaixão assim que deixa você na mesma. Compaixão, que é compaixão, faz com que Jesus saia do céu por amor a nós e venha à terra e pagar o preço. Meus irmãos, compaixão move a gente. Compaixão leva a gente aos aflitos, aos necessitados. Compaixão faz a gente meter a mão no bolso. Compaixão faz a gente fazer sacrifício para ajudar o próximo. Essa é a verdadeira compaixão. O resto é conversa fiada. Teve compaixão, viu, foi até ele. Não, viu, teve compaixão e foi até ele. E a quarta coisa, ele cobriu a ferida. O homem estava ensanguentado. O homem tinha chagas e feridas abertas. Quando ele viu a ferida, as feridas, a primeira coisa que ele fez foi cobrir. Atou as feridas. Quando você vê a ferida de uma pessoa no seu ambiente de trabalho, na sua família, na sua vizinhança, na sua escola, na sua igreja, você costuma cobrir ou você costuma expor a ferida? Está entendendo o que eu estou falando? Quando encontramos gente caída e ferida, a gente cobre a ferida ou a gente expõe a ferida? A gente cobre ou a gente expõe? Para pensar. A atitude desse homem é de cobrir a ferida. A outra é trazia consigo vinho e azeite. Vinho que ele aplicou para fazer asepsia, para fazer limpeza, para matar as bactérias. E azeite que ele aplicou para poder amolecer a ferida, para poder dar um certo conforto. Vinho e azeite. É interessante que ele trazia consigo vinho e azeite. Teve uma experiência uma vez da minha vida que foi a seguinte. Meu carro parou, quebrou, passei uma poça d'água num temporal incrível e meu carro parou em cima do viaduto lá da Lapa. E uma chuva de lascar. Me molhei todo só para colocar o triângulo. Voltei para dentro do carro, fiquei esperando a chuva passar, um temporal daqueles. Mas de repente um bom samaritano para o carro na minha frente, sai do carro, pega aquela chuva que ele não precisava se molhar,
vai lá no porta-mala do carro, pega uma corda, amarra a corda no carro dele, no meu carro, e guincha, e ele fica mais molhado do que eu, e sujo, e guincha o carro até uma oficina, debaixo de todo aquele temporal. Ele trazia consigo uma corda. Está entendendo? E aí ele disse assim para mim: um dia eu passava pela mesma situação e alguém fez a mesma coisa por mim. E sabe o que ele me fez? Ele me deu a corda. E desde então eu andava com a corda, procurando alguém para socorrer. E foi você. Por isso eu parei. Agora a corda é sua. Ninguém passou a corda. Você está entendendo? É maravilhoso isso, a gente poder andar com a corda. Tem gente que anda com a corda toda, né? Mas não, é outra expressão. Andar preparado para ajudar, para socorrer. Andar com um olhar sensível aos necessitados ao nosso redor. É interessante. Então, ele aplicou medicamento, ele deu os primeiros socorros. Agora ele faz uma atitude incrível na sequência. Mais um ponto da mensagem. Ele coloca o homem sobre o seu cavalo. Gente, ele colocou o que ele tinha de mais precioso, de mais valioso a serviço do homem. Era o seu possante, era a sua BMW, era o seu Volkswagen, era o seu carro, que ele tinha ali lavado, olha, era o cavalo. Ele lavou a égua naquela manhã, sabe? Tem uma outra expressão, sabe? Lavar a égua. Mas esse cavalo vai ficar sujo de sangue. Mas ele coloca a serviço do outro. A outra coisa é que ele assume o segundo lugar. Porque até então ele vinha sobre o cavalo. Mas agora ele cedeu o cavalo. Ou seja, ele colocou o que tinha de melhor a serviço do homem. E assumiu o segundo plano. Eu fico pensando se nós fazemos isso dentro da igreja. Se a gente dentro da igreja, dentro da família, entre os amigos, se nós estamos sempre prontos a assumir o segundo lugar. Ou se a gente fica muito chateado quando alguém tem o primeiro lugar e não a gente. Não é? Ah, você gostou dessa, né? Mas será que a gente fica feliz? Ou a gente fica incomodado em assumir o segundo plano? Mas não falou Jesus que o maior no reino dos céus é aquele que serve? A gente quer ser o maior aqui, o bam bam bam? A gente quer um lugar de destaque aqui nesse mundo, ou a gente quer um lugar de destaque aos olhos de Deus? Né? Então os últimos serão os primeiros os últimos. Maior é o que serve. E ele colocou o seu animal a serviço e assumiu o segundo lugar, caminha ao lado do cavalo que carrega agora o homem. O outro passo é que ele levou para uma hospedaria, levou para um abrigo, tirou do relento, tirou da rua, tirou de um lugar inóspito e levou para um lugar onde tinha um teto, onde tinha um conforto, onde estava protegido da intempérie, do sol, da chuva, do frio ou do calor. Protegeu o homem. Gente, quais são esses lugares aqui nesse mundo? É a sua casa um lugar de abrigo? É a igreja, a nossa igreja um lugar de refúgio para as pessoas? Nós precisamos de mais hospitais, nós precisamos de mais prontos socorros, nós precisamos de mais abrigo. Nós precisamos ter lugar que abriga, que acolhe, que recebe esses caídos. E outro ponto, esse é o penúltimo, o nono ponto. Ele tomou conta a noite toda. Ele não levou para o pastor da igreja e falou: pastor, cuida. Ele cuidou. Eu não vou dizer que o pastor não pode cuidar, mas às vezes a gente tem visão de Deus para os outros, né? Uma vez uma pessoa chegou para mim: pastor, eu tenho uma visão para essa igreja. Deus me deu uma visão para essa igreja. Podíamos fazer uma creche assim, cuidar assim. Então, pastor, faça isso. Eu falei: calma aí, para quem que Deus deu a visão? Não foi para mim, foi para você, né? Faça isso você. Vou te dar apoio. Visão para os outros é fácil, né? Chegar lá e falar: ei,
façam alguma coisa. Calma aí. Quem está tendo compaixão? Quem está vendo? Ele deixou a sua agenda de lado. Ele assumiu a bronca. Ele passou a noite toda cuidando daquele homem que estava prestes, a ponto de morrer. E socorreu. E, por fim, pela primeira vez, já fez 9 coisas, né? Vamos recapitular? Primeira coisa que ele fez, ele viu. A segunda, ele teve compaixão. A terceira, ele foi até ele. A quarta, ele aplicou vinho e óleo na ferida. Não, ele cobriu. Depois ele aplicou vinho e óleo na ferida. Depois ele cedeu o seu cavalo. Depois ele assumiu o segundo lugar. Levou até uma hospedaria. Passou a noite toda cuidando. E por fim ele fala. Essa parábola é incrível. Diante do necessitado, ele fez 9 coisas antes de falar. Normalmente a gente fala e não faz coisa nenhuma, não é? Fez 9 coisas, tomou 9 atitudes em favor do caído. E só na 10ª ele abriu a sua boca. E quando abriu a sua boca, foi para colocar o seu cartão de crédito, para dizer ao dono da hospedaria: cuide dele, está aqui para pagar a conta dos próximos dias. Se passar, bota na minha conta. Já comigo. Quando abriu a boca, foi para colocar o seu dinheiro a favor do homem. É muito interessante essa parábola, não é à toa que ela é realmente um arraso. E por fim Jesus pergunta: quem é que foi o próximo do judeu caído? Sabe qual que é a resposta do fariseu? A resposta dele é a seguinte: suponho que seja o que usou para com ele de misericórdia. Repare que ele não ousa usar o nome samaritano. Ele odeia os samaritanos. Ele não vai falar: o samaritano foi o bonzinho na história, o samaritano foi o camarada. Ele vai dizer: suponho que aquele que usou de misericórdia. Mas de fato é isso mesmo, o samaritano. Faça o mesmo. Olha a moral da história. Faça o mesmo. Quem é o nosso próximo então? O nosso inimigo, nosso adversário, aquele com quem nós nos deparamos. Qualquer um é o nosso próximo. Sabe que a Suzanne Wesley teve 19 filhos. E ela cuidou muito bem dos 19. E alguém uma vez perguntou: você tinha alguma predileção? Você amava mais a um do que a outro? Qual era o filho que você mais amava? E a Suzanne Wesley respondeu: aquele que precisava mais de mim. Sempre aquele que precisava mais de mim. Hoje pode ser esse, amanhã pode ser aquele. Sem distinção. Quem é o nosso próximo? Aquele que precisa mais de mim. Esse é meu próximo. Não importa se ele é corintiano, palmeirense, se ele é argentino, se ele é palestino, se ele é judeu, se ele é americano. Não importa de que partido ele é. É aquele que precisa mais de mim. Esse é sempre o meu próximo. Sem acepção de pessoas. Essa história tem 3 filosofias de vida. A primeira dos bandidos, dos assaltantes. Qual era a filosofia de vida dos assaltantes? O que é meu é meu, o que é seu também é meu. Passa para cá. Assaltantes. Filosofia dos assaltantes. E a dos levitas e do levita e do sacerdote. O que é meu é meu, o que é seu é seu. Problema seu, cada macaco no seu galho. Passemos ao largo. O que é meu é meu, o que é seu é seu. Passemos ao largo. Mas é a filosofia de vida do samaritano. O que é meu, mas pode ser também seu. Compartilhemos. Está entendendo? Esse é o espírito do Evangelho. Esse é o espírito de Cristo. Esse é o espírito de compaixão. Que essa seja sempre a nossa filosofia de vida. Tem uma canção de amor que diz assim, bem antiga, tá? Os jovens não vão saber, os adolescentes não vão conhecer. Acho que não. A não ser que eles sejam bons em música, né?
Se todos fossem no mundo iguais a você, que maravilha viver. Quem conhece essa música? Gente, só tem gente nova. Então, essa música da velha guarda é muito conhecida. Se todos fossem no mundo iguais a você, que maravilha viver. E aí a pergunta é simples, né? E se todo mundo fosse igual a você? O mundo seria melhor? Seria uma maravilha viver? Se todo mundo fosse que nem os assaltantes, estão perdidos. Se todo mundo fosse que nem o sacerdote e o levita, indiferente, sem compaixão, sem amor, estão perdidos. Mas e se todo mundo fosse como o bom samaritano? Que maravilha viver. Meus irmãos, nós precisamos encher esse mundo de bom samaritano. Nós precisamos encarnar o Evangelho. Nós precisamos deixar o amor de Deus encher a gente, transbordar e alcançar outros. Nós precisamos exercer a bondade e a misericórdia de Deus. Que a graça do Senhor seja sobre todos. E os que estão se batizando sabem que o caminho da salvação é Cristo, e Cristo é amor. E quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. E quem não ama nem sabe quem Deus é. Pensa que ama a Deus. Quem conhece a Deus está cheio de amor. E Deus abençoe vocês. Amém.